Shalom, shalom, gente. Estamos no segundo vídeo da série sobre a queda da estrela da manhã e a ascensão do Messias, do verdadeiro Messias, que ainda não veio. Esse curso, com certeza, vai trazer muita sabedoria e luz para todos e também entendimento do que realmente vai acontecer nos últimos dias. Eu queria mais uma vez trazer para vocês esse livro que eu escrevi, Luz, Força e Descanso para a Alma, um livro muito especial para ensinar como se aproximar de Deus, como entender a vontade de Hashem, como superar dificuldades, como vencer dificuldades. Então, um livro muito, muito, muito especial, muito profundo, e caso você tenha interesse, você pode acessar, mandar uma mensagem para o e-mail que está aí na tela e você vai receber todas as informações sobre o livro e como adquirir o livro. Muito bem, a gente parou na última aula sobre a questão do reino de Edom, como entender isso. E a gente está focado agora no livro de Daniel, no capítulo 11, no versículo 36. Então, nós vamos continuar essas profecias. A explicação, tem explicações do Malbim, Abarbanel, também do Rashi, Maenei Ayeshua, várias fontes que eu tirei para trazer essa explicação para vocês de maneira clara e precisa. Muito bem, no versículo 36 diz: e o rei, quem é esse rei? Esse rei é Constantino, o rei romano que estabeleceu o Império de Edom no sentido espiritual. O Império de Edom ele começa com o Império Militar, o Império Romano, conquistando terras, e ele vai mudar a forma do Império. O Império vai ser um Império espiritual, também vai conquistar terras, também vai estabelecer poder sobre as nações, mas ele vai ter um objetivo mais específico, que é conquistar a mente das pessoas. Então aqui vai surgir esse rei, que é Constantino, que foi aquele que estabeleceu, né, com a imposição de ser o imperador romano, o que se chama a tese, os dogmas do Concílio de Nicéia. Então ele foi a pessoa ali principal que veio a trazer aqueles conceitos, impor aqueles conceitos que passaram a ser estabelecidos como dogmas aceitos até os dias de hoje. Então vamos entender isso para a gente captar como vai funcionar esse reino de Edom e até onde ele vai e quando ele acaba e quem é que está, na verdade, quem é o ministro espiritual desse reino de Edom. Então o rei, que é Constantino, agirá segundo seus impulsos e se glorificará e se exaltará acima de todos os deuses. Por que diz isso? Porque ele vai criar uma religião, ele vai criar um conceito de deidade que não existia, ele vai misturar vários conceitos e criar um conceito novo, e ele vai obrigar as pessoas a aceitarem esses conceitos. Então, ele se coloca acima de todos os deuses dos seus antepassados para criar um novo Deus que não era conhecido, né, pelos seus antepassados. Então ele se exalta para literalmente criar uma nova deidade. É impressionante. Mas vamos continuar. E ele dirá coisas estranhas contra o Deus dos deuses. O Deus dos deuses se refere ao Criador, né, o Todo-Poderoso. Ele vai falar coisas estranhas. Que coisas estranhas são essas? Coisas estranhas, a palavra do Eterno, do Criador. A palavra do Eterno está registrada na Torá, né, na revelação que foi dada no Monte Sinai através de Moisés, através de Moshe. Ali o Criador, o Eterno, ele revelou suas leis, a vontade dele.
ele revelou que ele é o único, ilimitado, ele é o Criador. Então ali tem todos os conceitos revelados pelo próprio Criador. Porém, Constantino ele vai falar coisas estranhas contra o Deus dos deuses, contra o Criador. Que coisas estranhas são essas? Ele vai dizer que, na verdade, não é um, são três, ou seja, não existe a unidade, existe a possibilidade do Criador se manifestar num ser humano. Então, um ser humano que é homem, mas é Deus, todas essas coisas estranhas à Torá, né, ele vai trazer essas coisas estranhas com relação ao Criador. Ele vai criar uma religião e um conceito de deidade que traz aspectos das religiões que ele já conhecia, as religiões pagãs, né, o conceito, por exemplo, de ter um homem de carne e osso, que é filho dos deuses, é um conceito já era conhecido isso. Então ele vai trazer esse conceito, mas ele vai misturar isso com a cultura judaica. E ele vai usar um personagem do judaísmo para criar toda essa nova religião. Por isso que são coisas estranhas que serão criadas através disso, através desse rei que é Constantino. Continuando. Então ele dirá coisas estranhas contra o Deus dos deuses, né? Ele prosperará até que seja apaziguada a ira de Deus. O que quer dizer apaziguada a ira de Deus? Em razão da história do povo judeu, quando algumas gerações não foram fiéis ao cumprimento da Torá, então ocorreram uma série de situações como a destruição dos templos, enfim, tudo isso ocorreu quando gerações do povo judeu não foram fiéis à Torá. Então, é isso que se refere. Mas vai chegar um tempo que vai cessar essas correções, esses consertos, e vai haver uma grande chuva, retorno, né, que seja breve. E quando isso ocorrer, então acabou o reinado de Edom. Ele não vai continuar. Então vai ocorrer, a gente vai estudar mais profundamente sobre isso, mas vai ocorrer a chegada do verdadeiro Messias, que não veio ainda, e vai ser estabelecido em Israel o reino do Messias sobre Israel, mas que vai ter influência sobre todo o mundo. E sobre esse reino ele nunca será substituído. Tudo isso está nas profecias, vamos ver um pouco sobre isso também, para que vocês possam ter base. Não vamos pegar todas as profecias, porque tem muitas profecias sobre isso, mas algumas profecias para que vocês possam entender isso. E a gente vai passo a passo, como eu disse, nós vamos passo a passo para entender tudo isso de maneira clara e baseado nos textos do Tanar. Muito bem, continuando. Quando será cumprido o que ele determinou? Então, quando acabar as correções relacionadas ao povo judeu e ocorrer a grande chuva, o grande retorno e chegar o verdadeiro Messias, Mashiach, então acaba definitivamente o reino de Edom. Mas vamos entender passo a passo. Ele não terá consideração pelo Deus de seus pais, nem pela mais desejada das nações. O livro de Daniel é escrito em aramaico. Então, aqui existem duas explicações sobre o Deus de seus pais. Existem duas formas de entender isso. Primeiro, ele realmente não vai ter consideração ao Deus dos pais dele, porque ele vai criar uma nova religião e ele vai obrigar todo mundo a aceitar essa nova religião. Então, ele não vai seguir as religiões do pai, do avô dele. Ele criou uma nova religião. Agora, segundo os nossos sábios, também tem uma indicação que ele não vai respeitar, né? Ele não vai respeitar, não vai ter consideração a visão que o próprio Criador deu ao povo judeu com relação à unidade,
né, que o Eterno é um, indivisível, ele não vai ter consideração a isso. Então ele vai criar um conceito que é um conceito estranho com relação à revelação que foi dada no Sinai. Continuando, e quando fala nem pela mais desejada das nações, só para explicar isso, é que a palavra em aramaico tem o sentido de mulher, não vai ter amor o amor pelas mulheres, mas o sentido aqui é simbólico. O sentido tem dois sentidos, tem duas explicações. Primeiro, essa mulher, né, referindo-se à mulher, se refere a Israel, como está no Cântico dos Cânticos, né, que assim se refere o povo judeu. Então, ele não vai ter consideração com a nação de Israel, e também ele vai estabelecer, essa religião vai estabelecer posteriormente o celibato, ou seja, onde os seus sacerdotes, né, eles não vão se casar, eles não vão constituir família. Então, existem essas duas formas de entender esse conceito. Ele não é literal com relação às mulheres, como está em aramaico. Nossos sábios trazem o sentido exato da profecia, e o sentido a nação de Israel. Não vai ter consideração a nação de Israel, e ao mesmo tempo tem a explicação da maneira como vai ser estabelecido aqueles que vão servir como sacerdotes dessa nova religião, onde eles não se casarão, não vão constituir família, né, com relação ao celibato. Continuando, nem por qualquer outro Deus terá consideração. Ou seja, ele não terá consideração pelo Deus dos pais dele, nem pelo Deus de Israel, porque ele vai criar uma concepção estranha e contrária à própria instrução do Criador, que revelou que ele é um, indivisível, não tem partes. Depois nós vamos também explicar mais sobre isso. Então ele não vai ter consideração por ninguém, nem o Criador, nem pelos deuses dos seus antepassados. Honrará ao Deus da fortaleza onde estiver. A um Deus a quem seus pais não conheceram, honrará com ouro, prata, pedras preciosas e belos ornamentos. Então aqui existe uma explicação para a gente entender isso. Ele vai em todo lugar, ele vai trazer como se tivesse consideração ou alguma honra ao Criador, ao Deus de Israel. Mas, na verdade, ele vai prestar culto a um Deus estranho, e isso é referente à questão do personagem judeu, do Yeshua, que ele vai transformar numa divindade, ou seja, onde as pessoas vão passar a adorar como se fosse uma parte da divindade, né? Esse é o conceito que vai ser criado, que foi criado no Concílio de Nicéia. São 3 divindades que são unidas, uma divindade que se manifestou em carne. Então, todas essas coisas que são totalmente contrárias ao ensino da Torá, contrárias a revelação que foi dada no Sinai, contrárias a todas as bases, porque, na verdade, o Criador, ele é um plenamente, ele é ilimitado, ele não tem partes, ele criou todas as coisas, ele limitou todas as coisas, então não faz o menor sentido, por isso são coisas estranhas, mas ele vai criar e ele vai estabelecer isso como dogma. E as pessoas vão ter que aceitar como se fossem mistérios, né? E esses mistérios, dos quais não tem explicação, vai ser colocados como imposição, né, como dogmas. Isso vai acabar sendo estabelecido na mente das pessoas. Muito bem. Então aqui nós paramos. Agora a gente volta a ler o texto que eu li na aula anterior, que isso não funcionou em Israel. Porque no versículo 14 diz: naqueles tempos, muitos se levantarão contra o rei do sul. Filhos renegados, na verdade, a tradução literal, filhos de pessoas que não estavam ligados à Torá, não estavam praticando a Torá, desregrados, não estavam
cumprindo as mitzvot de teu povo, tentarão se exaltar para estabelecer uma nova visão. Isso se refere, nossos sábios explicam, ao movimento que começou com o Yeshua e os seus discípulos, porém, fracassarão, ou seja, não prosperou dentro do povo judeu. Então, posteriormente, Constantino vai pegar isso, vai pegar essa história, vai pegar todo esse acontecimento e, como a gente viu, ele vai criar uma religião. Esse é o reino de Edom. Na próxima aula, nós vamos falar sobre quem é a estrela da manhã. O que a estrela da manhã tem a ver com o reino de Edom? E, Bezrat Hashem, nós vamos estar elucidando essas coisas. Então, gente, shalom, shalom, e encontro vocês na semana que vem para a gente continuar o nosso curso, nosso estudo.